Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa 11ª aula do curso de TEP desse semestre. A gente vai continuar com o assunto sobre árvores mínimas geradoras, que a gente começou na semana anterior, à semana de extensão, há 15 dias atrás. A gente apresentou o algoritmo de Kruskal. Vocês devem se lembrar que o algoritmo de Kruskal encontra uma árvore mínima geradora através do meio de um Union Find, né? Através de uma estrutura auxiliar que mantém o controle dos componentes conectados, e a ideia é que, à medida que a gente vai adicionando as arestas em ordem crescente de peso, a gente vai reduzindo os números de componentes conectados até atingir um único componente conectado, e esse componente conectado seria a árvore mínima geradora. Então a gente precisaria dessa ordenação prévia das arestas por meio do peso, né? Então uma repressão adequada para um gráfico que vai ser utilizado somente para determinar a sua árvore geradora seria uma lista de arestas. Essa lista, uma vez ordenada, usando a UFDS como apoio, a gente consegue obter uma árvore mínima geradora. Então vamos ver os dois exercícios que estavam associados a esses conteúdos que ficaram pendentes, e em seguida a gente vai para o algoritmo de Prim, que é uma segunda alternativa para se determinar uma árvore mínima geradora. Às vezes esses dois algoritmos não geram a mesma árvore, é normal que isso aconteça, mas as árvores geradas são sempre árvores geradoras mínimas. A gente sabe que um grafo pode ter mais de uma árvore mínima geradora. Então o primeiro desses exercícios é esse exercício aqui do OJ, o 10.600, que diz o seguinte aqui no seu texto. Durante os preparativos da primeira Maratona Nacional Escolar ACM em 2000 e alguma coisa, o prefeito da cidade decidiu prover todas as escolas com uma fonte de energia confiável. Na verdade, o prefeito está preocupado com blackouts. Assim, para atingir este objetivo, a estação de energia Futuro e uma escola, não importa qual, devem estar conectadas. Além disso, algumas outras escolas devem estar conectadas também. Você pode assumir que uma escola tem uma fonte de energia confiável se ela está conectada diretamente a Futuro ou a qualquer escola que tenha uma fonte de energia confiável. Serão dados os custos de conexão entre algumas escolas. O prefeito tem que decidir entre dois planos de conexão mais baratos. O custo de conexão é igual à soma das conexões entre todas as escolas. Sua tarefa é ajudar o prefeito. Determine os custos dos dois planos mais baratos. Em relação à entrada do problema, ela diz o seguinte: a entrada começa. Professor, Oi. você não está apresentando não o problema. Ah, tá. Obrigado pelo aviso. O Teams aqui não compartilhou. Deixa eu começar aqui de novo o compartilhamento. Vamos ver se dessa vez vai. Agora tá indo? Sim, Tá, ok. Maravilha. Obrigado, Eduardo, pelo aviso. Perdão, pessoal. Falha técnica para mim. Eu imaginei que vocês estivessem vendo, né? Mas qualquer dificuldade, façam como o Eduardo, me avisem, por favor. Obrigado pelo aviso. Então, vamos voltar aqui para a questão da descrição da entrada. A entrada começa com o número de casos de teste T, que pode variar entre 1 e 15 exclusivamente, né? Não pode ser somente 1 e não pode ser exatamente 15, em uma linha. Então seguem T casos de teste. A primeira linha de cada caso de teste contém dois inteiros, separados por um espaço em branco, que é o N. Esse N está aí entre 3 e 100. O número de escolas na cidade, e M, que é o número de conexões possíveis entre elas. As próximas M linhas contêm três números, AI, BI e CI, onde CI é o custo da conexão. Esse CI está entre 1 e 300, entre as escolas AI e BI. As escolas estão numeradas com inteiros de 1 até n. Em relação à saída, para cada caso de teste, imprima uma única linha. Esta linha deverá conter dois inteiros separados por um único espaço, o custo dos dois planos de conexão mais baratos. Seja S1 o custo do plano mais barato e S2 o custo do segundo plano mais barato. Importante, S1 é igual a S2 se e somente se há dois planos mais baratos, caso contrário, o S1 é menor do que o S2. Você pode assumir que é sempre possível encontrar os custos S1 e S2. Essa última afirmativa aqui ela é muito importante, já vou detalhar o porquê dela durante a solução. É importante que ele nos dê a garantia da existência de S2. Outra coisa que a gente tem que observar aqui é que a entrada é relativamente pequena, principalmente para os padrões de hoje, né? A gente tem apenas N vértices nesse grafo, né? Então é um grafo relativamente pequeno, um número pequeno de casos de teste, então a gente não vai ter muito problema com o tempo limite usando aí a solução adequada. Então sigamos adiante aqui, vamos ver agora o exemplo que o problema trouxe. Temos esse primeiro exemplo aqui de entrada e saída, que está no texto do problema. Temos 5 escolas e 8 conexões. Então estão aí as 5 escolas, vamos ver cada uma dessas conexões. A primeira conexão une a escola 1 à escola 3, com custo de 75. Depois eu tenho 3 com 4,
com custo 51, 2 com 4 com custo 19, 3 com 2 com custo 95, 2 e 5 com custo 42, 5 e 4 com custo 31, por fim, 1 e 2 com custo 9. Ah não, resta mais um ainda que eu tinha me esquecido, 5 e 3 ligado com custo 66. Para esse problema em particular, a árvore mínima geradora, uma delas tem exatamente essa configuração que está aí, eu tracejei as arestas em azul para marcar uma árvore mínima geradora. Se eu somar os custos dessa árvore mínima geradora, eu vou ter o plano mais barato. A árvore mínima geradora é aquela árvore que une todos os vértices do grafo de forma conectada e com menor custo, levando em consideração que o custo é a soma das arestas. A segunda melhor MST é essa segunda aqui que eu marquei em verde. Eu vou voltar para azul para vocês verem que elas não são idênticas. Nessa MST aqui, eu tenho a aresta que une 5 a 4. Na segunda melhor, eu tenho 2 unido com 5 e não 5 a 4. Então, são duas árvores distintas. A primeira tem custo 110, quando somados os pesos das suas arestas. E a segunda tem soma 121. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui no Teams, que apareceu uma mensagem no chat. Ah, era a mensagem do Eduardo sobre a apresentação. Então, sigamos aqui. Então, veja que esse problema, de fato, me pede para determinar a árvore mínima geradora, o plano mais barato, e a segunda melhor árvore geradora. Para gerar essa segunda árvore geradora aí, a gente tem que tomar um certo cuidado que eu tinha destacado agora há pouco. Mas vamos por partes. Primeiro, que como é que a gente faz para determinar a segunda melhor árvore geradora? A gente tem que fazer isso por meio da exclusão de uma das arestas da árvore mínima geradora. Então, a gente exclui aquela aresta e, com o grafo resultante, a gente torna rodar o algoritmo da MST. É assim que a gente descobre a segunda melhor árvore geradora. O texto me dá garantia da existência dessa árvore mínima geradora. E por que isso é importante, pessoal? Porque a partir do momento que, mesmo que você tenha garantias que o grafo como um todo seja conectado e, assim, portanto, tenha uma MST, pode ser que, dentro dessa MST, alguma dessas arestas, uma ou mais delas, seja uma ponte. E vocês devem se recordar que ponte é uma aresta do grafo que, uma vez excluída, o grafo se torna um grafo desconectado. Então, se sua MST tem uma ou mais pontes, quando você for rodar o algoritmo da segunda melhor MST, você tem que excluir uma a uma todas as arestas da MST. A partir do momento que você excluiu uma ponte, o seu grafo, que era originalmente conectado, se torna um grafo desconectado. E a partir do momento que ele fica desconectado, você não consegue mais uma árvore mínima geradora. Você vai conseguir ali uma floresta geradora aí com dois componentes conectados. Então, isso é muito importante você ter essa garantia do texto, que aí você não precisa tratar disso no código, mas tem problemas que te pede a segunda melhor MST, e se você não tomar esse devido cuidado, você vai ficar tomando WA sem saber por quê. Porque se a gente assumir que ela é sempre possível de ser computada, e o que não é o caso, a soma vai acabar dando menor do que você esperaria na resposta final se você estivesse esperando a segunda melhor ali. Porque o que você consegue é uma floresta e não uma árvore mínima geradora. Então, é muito importante você ter essa consciência que pode ser que não tenha a segunda melhor. Por quê? Porque a exclusão de uma ponte pode tornar o grafo desconectado e a árvore mínima geradora, qualquer uma delas, tem que conectar todos os vértices do grafo. Então, a partir do momento que a ponte era o único caminho para você unir aqueles dois componentes, se ela está excluída, se tira aí a possibilidade de ter uma segunda melhor árvore geradora. Mas o problema aqui do OJ nos facilitou a vida, nos dando essa garantia. Então, você pode codificar com mais tranquilidade. Como é que a gente acha, então, essa segunda melhor árvore na prática? A gente modifica o algoritmo Kruskal. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar a possibilidade de eu marcar uma das arestas desse conjunto de arestas como uma aresta proibida, no sentido que eu não posso usá-la naquele momento. Então, a cada execução do Kruskal, exceto a primeira, eu vou marcar uma aresta e falar, ó, não use essa aresta aqui, vamos ver o que você consegue fazer com as demais. E dentre todas essas alternativas, eu escolho a melhor. Essa vai ser a segunda melhor árvore geradora. Aqui está a observação que eu deixei marcada para vocês se recordarem a respeito da possibilidade de, se remover uma ponte, não tenho uma MST. Então vamos lá, a gente começa a nossa solução desse exercício ordenando as arestas. Essa ordenação aqui, o meu vetor de arestas, o primeiro componente de cada aresta é o peso. Então a ordenação é dada por peso das arestas, dos menores pesos para os maiores pesos. Então eu vou rodar o Kruskal uma primeira vez e a partir do momento que eu fizer essa execução do Kruskal, o retorno vai ser a menor soma, não melhor, é melhor também, mas a menor soma das arestas possíveis que faz parte da MST. Essa variável MST vai ter a lista das arestas que formam o MST. E a variável BEST vai ter a soma dos pesos dessas arestas. O que eu quero computar agora, nessa variável inteira, é o custo da segunda melhor. Eu começo com esse custo aí inicialmente infinito, e agora eu vou passar
uma a uma em todas as arestas da MST, da árvore mínima geradora, e vou rodar o Kruskal novamente. Veja que tem um terceiro parâmetro no Kruskal que na primeira chamada eu não fiz, havia um parâmetro default lá com o valor dummy, eu já vou mostrar qual é. E agora eu passo que é um número, esse terceiro parâmetro é um número numa aresta, no índice do vetor das arestas ali, a qual eu quero excluir, eu não quero que ela faça parte da minha conta. Então, essa execução do Kruskal vai me retornar o custo da árvore mínima geradora, desconsiderando essa aresta que fazia parte da MST, e as arestas que compõem essa árvore. Para esse problema não é importante, eu usei esse duplo underline ali para ignorar esse parâmetro. E por fim, eu vou minimizando dentro dos que eu escolhi o melhor custo que eu achei, uma vez consideradas essas exclusões de arestas. Aí retorno para a composição da saída do problema e o melhor custo, que é da MST, e o segundo melhor custo. Aqui está o Kruskal modificado. Veja que eu tenho o terceiro parâmetro que eu tinha citado, que é o número da aresta bloqueada. As arestas, esse número aqui em relação à posição dela no vetor de arestas já ordenado. Então, menos 1 significa que nenhuma aresta vai ser ignorada, porque menos 1 não é um índice válido, né? Então, dentro da implementação, a gente continua tendo a UFDS, o vetor que vai ter os índices das arestas que compõem a MST e a variável que tem o custo. Então, à medida que eu vou passando aí todas essas arestas nessa ordem do custo de arestas, que essa ordenação, inclusive, só precisa ser feita uma única vez, eu pego a próxima aresta, que tem peso W, e liga o até V, e vejo se ela não estiver bloqueada. Aí sim, aqui é o cheque para mim saber se eu posso levá-la em consideração. Ok, ela não está bloqueada e ela não faz parte do mesmo, o componente conectado de U e V não são os mesmos, então essa aresta vai fazer parte da MST, o custo dela vai ser totalizado na variável de custo, o custo W dela. O FDS vai atualizar esse componente agora para unir ambos e tornar um único componente, e eu guardo nesse vetor MST e também o índice dessa aresta, que é, no caso, o I. E agora, na parte final do retorno, é que tem a consideração que eu tinha dito para vocês em relação às pontes. Quando eu terminar o algoritmo, eu terei uma árvore mínima geradora das arestas consideradas se o número de índices no vetor que guarda os índices da MST foi exatamente n-1. Lembra que a árvore mínima geradora tem n-1 aresta se eu tenho n vértices no grafo. Então, isso aqui exclui, dentre essas exclusões que eu pude fazer ali, pode ser que isso, como eu falei para vocês, separando em dois componentes, daria infinito, que seria a resposta aí. Caso contrário, é o próprio custo. E vejam vocês que o que o problema me garante não é que não vai acontecer de você excluir uma ponte. O que vai acontecer é que não, a MST que você vai achar para cada grafo não é composta unicamente por pontes. Você pode pensar num grafo bem simples, não precisa nem desenhar ele. Imagine um grafo onde é que todos os nós estão alinhados, todos os vértices estão alinhados, em sequência de 1 até n, e cada aresta liga o I com o I mais 1. Então é como se eu tivesse uma reta ali, uma reta numérica, né, com os vértices marcando as posições dos inteiros. A árvore mínima geradora desse grafo é o próprio grafo e toda a aresta é ponte. Então, nesse caso, ele não tem uma segunda melhor árvore geradora. E o que o problema me garante é que eu não tenho grafos dessa natureza aí, dentro da entrada. Então, isso vai ter pelo menos uma exclusão que vai dar certo, mas pode ser que várias delas deem errado, e por isso eu tenho que fazer essa checagem aí no final. Então, o problema é que você pode tomar mais de um WA, e eu tomei por desatenção, por não considerar essa questão das pontes, e você vai ter aí um problema que você vai ter dificuldade em enxergar, porque o algoritmo roda corretamente, ele não quebra. Vocês podem ver que o for vai acontecer, o seu custo vai totalizar, mas esse custo vai representar o custo da floresta geradora de dois componentes, e não da MST. Acho que está agora bem claro esse ponto aí, eu insisti nele bastante, mas é porque é um ponto importante e vale a pena que vocês tenham esse conhecimento para que vocês não venham errar problemas dessa natureza aí. Vou abrir aqui o próximo problema aqui também, diz respeito a MST, que é o OJ10369. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, essa parte aí não tiver ficado muito clara, fiquem à vontade que eu posso retomar aí, a gente pode discutir isso um pouco melhor, que realmente é um conceito interessante que vale a pena ter ciência, né? Depois vocês podem olhar naturalmente a implementação com mais calma, refletir mais um pouquinho, mas só de ter ciência aqui tem que tomar cuidado nesse cálculo da segunda melhor árvore geradora, já é bastante importante. O segundo exercício que eu escolhi também é do OJ, então vamos ver aqui o texto desse novo problema, que diz o seguinte: o Departamento de Defesa Nacional, DDN, deseja conectar vários postos avançados do norte através de uma rede sem fio. Duas tecnologias de comunicação diferentes serão utilizadas para estabelecer a rede. Todo posto terá um transmissor via rádio e alguns postos terão um canal via satélite adicional. Quaisquer dois postos com canais via satélite podem se comunicar, independentemente de suas localizações. Caso contrário, dois postos podem se comunicar via rádio somente se a distância entre eles não excede d, o qual depende da potência dos transmissores. Maior potência leva a um maior valor de d, porém o custo também aumenta.
Devido a fatores relacionados à compra e manutenção, todos os transmissores dos postos serão idênticos, isso é, o valor de D é o mesmo para qualquer par de postos. Seu trabalho é determinar o valor mínimo de D. Deve haver, no mínimo, um canal de comunicação, direto ou indireto, entre quaisquer pares de postos, ou entre qualquer par de postos. A entrada do problema diz o seguinte: a primeira linha de entrada contém N, o número de casos de teste, o que ele não discrimina exatamente quantos são. A primeira linha de cada caso de teste contém o S, que está entre 1 e 100, o número de canais de satélite, e também tem o P, que é maior, estritamente maior que S, menor ou igual que 500, que é o número de postos. As P-linhas seguintes contêm as coordenadas x e y de cada posto, em quilômetros. As coordenadas são inteiros entre 0 e 10.000. Para cada caso de teste, imprima uma única linha com o valor mínimo de D necessário para conectar a rede. A saída deve ser dada com 2 casas decimais. Antes de sair aqui da entrada e da saída, pessoal, um destaque importante. Quando a gente tem problemas que têm localizações no plano cartesiano de alguns pontos, e os valores dessas coordenadas estão entre 0 e 10.000, e pode até um pouquinho mais, na verdade. Mas o importante é que essa restrição é importante para a gente em que sentido? Porque quando a gente vai calcular a distância entre pontos usando a geometria euclidiana, a gente vai ter que calcular uma diferença entre coordenadas elevada ao quadrado. Então, quando a gente vai levar essas coordenadas ao quadrado antes de fazer a extração da raiz quadrada, ficar ali até 10 a quarta, um pouco menos de 10 a 10,5, 10 elevado a 4,5, na verdade, né? Para chegar até 10 a nona, a gente pode fazer as contas com inteiros sem overflow. Se as coordenadas fossem aqui até 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a oitava, eu teria que recorrer a variáveis long e long, porque senão, embora as distâncias ainda ficassem dentro do range do inteiro ali, o problema é o cálculo intermediário que poderia dar overflow. Então, bastante atenção nesses problemas que envolvem coordenadas. Tem problemas aí do Code Forces que as coordenadas vão de menos 10 a nona a mais 10 a nona. Então, invariavelmente, você vai ter que recorrer aí ao long long nesses casos. Aqui, como vai só até 10.000 e 10.000 ao quadrado é 10 a oitava, que ainda está dentro da capacidade de armazenamento de um inteiro, então a gente pode prosseguir sem variáveis long long. Sigamos adiante para ver o exemplo que o problema nos trouxe. Eu tenho aí na primeira linha da entrada o número 2 e o número 4. 2 é o número de canais de satélite que eu posso usar. Esse número é importante, eu já vou explicar por quê. E aqui é a quantidade de postos. Eu tenho 4 postos, o primeiro deles localizado na coordenada x igual a 0, y igual a 100. Eu vou desenhar ele bem aqui. Em seguida, o próximo está na coordenada x igual a 0, y igual a 300. Então, está aí na mesma posição aí no eixo x, só mais alto em relação ao y. E o próximo é a mesma coisa, mesma posição ainda, só que mais alto ainda. Então, aqui eu fiz uma coisa mais ou menos proporcional, que seria a plotagem real desses pontos no plano cartesiano. Tem um quarto e último ponto, que agora está coordenada x igual a 150, então mais à direita, e bem mais acima, que ele está na posição 750 ali no y. Aí eu tive que desenhar ele mais para baixo aí, porque extrapolava aí a altura do slide, né? Mas isso não é importante. O importante é a distância relativa entre eles. E o que eu fiz aqui agora? Computei a distância euclidiana entre esses pontos. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu calculo a distância de 1 para 2, a distância é de 100 unidades. Quando eu calculo a distância de 1 para 4, lembrando que a distância euclidiana é o quê? É a diferença entre as coordenadas relativas elevado ao quadrado, raiz quadrada da soma. Então, seria 0 menos 150 ao quadrado, 100 menos 750, o contrário também ao quadrado, raiz quadrada disso, que vai dar 212,13. E o que é o ponto importante agora? Porque esse desenho aqui é interessante. Do jeito que a coisa aqui está, eu posso manter um sinal de satélite no ponto 1, por exemplo, podia ser no 2 ou no 4 também. Isso permitiria comunicar com o 3, independente da distância, e o 3, por meio dessa comunicação com 1, comunicaria com os demais. Usando essa distribuição, eu precisaria de uma potência D de 212,13, que é a distância máxima aqui. E por que não vale a pena fazer outro arranjo? Porque a distância do 2 para o 3, por exemplo, seria aí de 300 unidades, que é maior do que isso. Então, a gente tem que minimizar essa distância máxima da potência. Então, se eu organizar eles nesses dois blocos, eu boto um satélite no 3 e outro no 1, eu consigo comunicação entre todos eles. E essa é a resposta para esse caso de teste. Então, vejam vocês aí que é um problema que parece, à primeira vista, para quem não conhece aí as propriedades de um MST, é um problema muito difícil, porque como é que eu faço um arranjo geométrico aí? Porque aqui tem 4 pontos, eu posso testar várias combinações, mas o número de pontos pode chegar aí até 500, então não dá para você testar todas as possíveis combinações para encontrar a ótima, né? Então eu tenho que fazer um arranjo tal que alguns blocos fiquem comunicando ali via rádio e os blocos macro comuniquem via satélite. Então, no fim das contas, é onde é que eu boto sinal via satélite? Essa aqui é a pergunta, né? Uma vez que eu escolhi quem usa sinal via satélite, eu posso determinar aí
o maior D, que é a maior distância de comunicação via rádio apenas, e essa aí seria a minha resposta. Eu quero naturalmente minimizar essa distância. Como eu falei, é um problema que tem uma aplicabilidade prática interessante, parece mais difícil do que é na verdade, porque esse problema pode ser resolvido aí se você conhecer as propriedades dos algoritmos que computam MST, em particular do algoritmo de Kruskal. Qual a ideia? Vamos modelar esse problema como um grafo G, onde os postos são os vértices e as arestas são as comunicações via rádio. E essa comunicação via rádio aí, o alcance dela é a distância euclidiana entre esses pontos. Então, o que a gente vai fazer? Se eu tenho S possibilidades ali, transmissores via satélite que eu posso posicionar aí onde eu desejo, eu vou computar a floresta mínima geradora FS, ou seja, uma floresta mínima geradora com S componentes. Porque uma vez que eu fizer essa floresta mínima geradora, ela vai me dar o curso mínimo dessa floresta que representa o grafo, em S componentes. Aí cada um dos componentes conectados eu escolho um vértice arbitrariamente para receber o sinal via satélite. No problema, inclusive, nem me pede para dizer quais foram os vértices nos quais eu posicionei esse sinal via satélite. Mas o importante é que eu tenho S canais de satélite e eu vou usar ele nos S componentes, um canal por componente. Então, a ideia é essa. Se o e V estiverem dentro do mesmo componente nessa floresta mínima geradora, eles vão se comunicar via rádio. Se eles tiverem componentes diferentes, eles comunicam via satélite. Internamente, ele chega o sinal até o ponto onde está o satélite e o satélite dispara para o satélite do outro componente, que também vai localizar o vértice que eu queria, né? Para finalizar, para dizer que o problema em termos de implementação é simplesmente repetir o Kruskal com o devido cuidado, tem uma observação aqui que é interessante, que o custo da floresta geradora aqui, ao contrário da definição padrão que a gente usa, não é a soma das distâncias, mas sim a maior distância entre eles. Então, a gente vai ter que modificar o Kruskal em 2 pontos aí. Primeiro, que eu vou calcular a floresta mínima geradora em vez da árvore mínima geradora, e também que as distâncias serão a maior distância e não a soma das distâncias. Mas o código fica bem simples, fica isso daqui, ó. Vamos dar uma olhada. A função que resolve o problema recebe como parâmetros o número de sinais de satélites, o total de postos e também as posições aí geográficas, aí, os pontos que representam os postos P. Então, eu vou começar passando um a um em cada um dos postos ali, depois extraio as coordenadas XY do primeiro posto, depois pego todos os postos aí para fazer os pares possíveis e computar as distâncias. Aqui, para quem não está acostumado, no C e C++ tem essa função que é excelente para calcular a distância euclidiana, que ela tem um nome ali bastante interessante de hipotenusa. Então, a função hipotenusa faz parte da biblioteca de matemática do C e do C++, então está fácil para usar para a gente que usar bits, tá? Basta simplesmente usar a função de hipotenusa, e aqui você passa o tamanho de um cateto e aqui o tamanho de outro cateto. E os catetos são as diferenças das coordenadas relativas. Veja, o primeiro ponto tem coordenada x igual a x, o segundo tem coordenada x igual a z, faz a diferença entre ambos. Coordenada y do primeiro ponto menos a coordenada y do segundo ponto. Usar a função de hipotenusa é melhor do que você fazer os quadrados e depois usar a função SQRT. Então, ela é uma função aí que tem uma implementação ligeiramente diferente, é mais eficiente. E também é mais fácil para a gente chamar, né? Em vez de a gente fazer ali os cálculos manualmente dos quadrados para depois chamar a raiz quadrada, a gente já chama a função hipotenusa que toma esses cuidados todos para a gente. E aqui no vetor de ES aqui de arestas, veja que eu vou fazer a representação do gráfico como lista de arestas, esse é esse aqui. Nessa lista de arestas eu vou botar uma aresta que tem o curso, que é a distância, que une I até J, e o contrário, J até I. Uma vez que o grafo é bidirecional, né, não direcionado, as arestas são bidirecionais, então eu tenho que botar ambas em ambos sentidos, com a mesma distância. Então, eu vou retornar o retorno dessa função aqui vai ser a solução do meu problema. Essa função aqui que é a floresta mínima geradora, MSF, que vai precisar saber de antemão quantos são os componentes, quem são os postos, o total de postos, né? E também essa lista de arestas que eu preparei aqui antes. Vamos dar uma olhada nessa função MSF. Então aqui K é o número de componentes, eu troquei de S para K porque eu uso a implementação geral que eu uso sempre, né? N é o número de vértices e aqui é a lista de arestas que representa o grafo ordenada por pesos, né? Essa ordenação vai acontecer aqui agora, antes de começar. E aqui o curso da MST, aqui o número total de componentes conectados que eu tenho, eu posso inclusive implementar isso dentro da UFDS, mas como eu já estava com a UFDS que não tinha isso, foi mais fácil botar isso aqui para fazer externamente, mas você pode botar na interface da própria UFDS, fica por sua escolha. Quando a gente inicializa uma UFDS, ela começa com uma floresta com N componentes desconectados. Cada componente tem um único vértice. Então, CC aqui é o número de componentes conectados que eu tenho nesse momento. Para cada aresta do vetor de arestas, eu vejo, ela vai unir dois componentes diferentes? Se for, o custo é atualizado, e aqui a primeira diferença, veja que o custo não é simplesmente mais igual a W. O custo vai ser o máximo que eu vi até agora, ou W. Veja que ele começa inicialmente zero, os pesos são todos não negativos,
Então, se eu achar um custo um pouquinho maior, eu tenho que atualizar. Eu vou querer saber o maior custo que eu vi até o momento. Uno esses componentes na UFDS e decrementa aqui o total de componentes conectados. Uma vez que eu decrementei o número total de componentes conectados, atingi o valor K, então eu tenho a floresta mínima geradora com K componentes, eu retorno esse custo. Aqui está só para o compilador não reclamar, esse é um código inatingível, eu vou atingir aqui esse ponto muito antes do que esse daqui, e o retorno invariavelmente vai ser por esse ponto aqui. Então esse aí é a solução de um problema, e como eu falei no comecinho, na abertura da nossa conversa de hoje, esses dois exercícios que ficaram pendentes são duas aplicações das árvores mínimas geradoras, né? O primeiro deles foi a segunda melhor árvore geradora. Essa segunda melhor árvore geradora você pode gerar também com o algoritmo de Prim. Eu usei aqui dentro do algoritmo Kruskal, mas não tem nenhum problema. Já a segunda aplicação, que é a floresta mínima geradora, essa sim é muito mais difícil. Você pode até tentar e se esforçar em adaptar o algoritmo de Prim para gerá-la, mas você gera ela aqui trivialmente dentro do algoritmo de Kruskal. Veja que essa função aqui nada mais é que o Kruskal com essa variável extra aqui, que é atualizada aqui por meio de um decremento, e esse retorno. Se você tirasse isso daqui, você teria o Kruskal como a gente tinha antes, né? O custo aqui foi computado de forma diferente, mas em termos mesmo do Kruskal, a diferença maior é o registro dos componentes conectados, e quando eles atingem o limiar K aqui, eu retorno. Então, muito fácil de adaptar o Kruskal para calcular a floresta mínima geradora. Então, veja que o conhecimento das propriedades ou das árvores mínimas geradoras ou dos algoritmos que computam essas árvores te permitem resolver problemas que são aparentemente bem sofisticados de uma maneira relativamente tranquila. Veja que o código nem ficou muito grande. Então, é muito importante, como eu falei, primeira coisa que você faz, você está começando agora, não tem problema. Entenda o que o algoritmo se propõe a fazer, escolha uma implementação dele que faça sentido para você, que você consiga compreender ela em linhas gerais, bote no seu notebook aí, no seu livrinho de notas, nas suas anotações, leve para os eventos, para as maratonas, use ele à vontade como caixa preta. Mas à medida que você ganhar familiaridade com o algoritmo, você tem que começar a estudá-lo sobre outro viés. Agora, quais são as propriedades desse algoritmo? Se eu fizer modificações naquele ponto, como isso afeta o algoritmo? A saída dele modifica? E se modificar, o que ela está retornando agora? Isso é um parâmetro interessante? Eu posso precisar dele em outro contexto? Então esse segundo momento aí é muito importante, e a árvore mínima geradora é um conteúdo que por si é tranquilo, mas dificilmente você vai achar um problema de maratona que te perde só MST. Ele vai pedir alguma variante ali envolvendo MST, por isso que eu trouxe para vocês exercícios que trazem essas variantes, e os próximos dois também vão ser duas variantes que a gente vai ver relacionadas ao mesmo tema aí das árvores mínimas geradoras. Vamos passar agora então para o algoritmo de Prim. Vamos deixar os exercícios momentaneamente de lado para ver mais um algoritmo que computa a árvore mínima geradora. A menos que alguém, claro, queira fazer uma pergunta, fazer alguma intervenção até esse ponto em relação aos exercícios, fique à vontade, se manifeste aí ou pelo chat ou levantando a mão, que eu passo a palavra para vocês. Caso contrário, eu vou avançar aqui com o algoritmo de Prim, que é uma segunda estratégia aí para computar a árvore mínima geradora. Deixa eu dar uma olhada aqui no Teams agora, para ver se tem alguma manifestação. Momentaneamente, aqui tem a mesma que eu já tinha olhado. Por enquanto não, mas fiquem à vontade, pessoal. A qualquer momento aí, eu fico olhando para a segunda tela aqui, mas periodicamente eu dou uma olhada aqui no Teams para ver se tem alguma manifestação de vocês. Sigamos então com o algoritmo de Prim. O algoritmo de Prim recebe naturalmente o nome devido ao Robert Clay Prim, que propôs esse algoritmo em 1957, mas que é muito comum na computação. Não quer dizer que o algoritmo foi feito exclusivamente por ele, às vezes ele trabalha em parceria com alguém, ou pessoas trabalhando independentemente do proponente original também descobrem o algoritmo, algo muito próximo ao algoritmo. Então, historicamente, ou se faz justiça botando no nome do algoritmo vários sobrenomes, ou, infelizmente, um dos sobrenomes sobressai, populariza, e os demais acabam não tendo esse nome. Como é o caso do Dijkstra, que também investigou um algoritmo semelhante a esse, ou muito antes dos dois, né? Não sei pronunciar o nome dele, deve ser Wojciech Jarnik, alguma coisa assim, Jarnik, que já tinha um algoritmo semelhante ao algoritmo de Prim em 1930. Então é bastante interessante, né? Que hoje, infelizmente, só o Prim leva o crédito por esse algoritmo, mas você vê que dificilmente você tem isso. Acontece muito na computação, na matemática, que você tem vários pesquisadores, vários estudiosos vão investigando o problema e chegam a soluções muito parecidas em locais geográficos ou temporais diferentes, né, em anos distintos. Quais são as principais características do algoritmo de Prim? Assim como o de Kruskal, nesse ponto eles são idênticos, são algoritmos que encontram uma MST, uma porque pode ter mais de uma no grafo, né, a gente sabe disso, usando uma abordagem gulosa. A diferença aqui é porque o que o Kruskal fazia? Você começa com a floresta de todos eles conectados por meio da UFDS e você vem avaliando uma a uma as arestas em ordem de peso para saber se elas vão diminuir o número de componentes. A cada vez que ela diminui o número de componentes, você totaliza o custo dessa aresta
e essa aresta faz parte da MST. O Prim também é guloso e também vai usar essa questão de montar a árvore geradora passo a passo, mas aqui com estratégia diferente. Vamos entender a estratégia do Prim. A ideia é você escolher arbitrariamente um vértice U para começar um componente conectado C. Então, dentre todos os N vértices do seu grafo, você escolhe um qualquer. E, geralmente, no algoritmo, a gente fixa isso aí, não é importante exatamente qual é, pode ser o vértice 1 sempre, mas se você quiser, você pode escolher aí arbitrariamente o ponto de partida. Pode ser que uma aplicação de algum problema em particular, você precise começar de um ponto indicado no problema. O importante é que você tem que partir de um vértice. A árvore geradora engloba arestas que unem todos os vértices, então qualquer vértice inicial é igualmente bom. Então, esse C maiúsculo será o nosso componente conectado, que inicialmente tem um único vértice, que é esse U que eu escolhi aí inicialmente. Em seguida, a ideia é expandir C até que ela se torne V. Então, que C vai ter que conter todos os vértices do grafo. Então, eu vou identificar dentre os vértices U que não estão ainda dentro do meu componente, o que está mais próximo desse componente. Eu vou definir aí com vocês precisamente o que é a distância de um ponto para um componente conectado, a gente vai falar sobre isso, mas a ideia é que eu vou avaliar todos os vértices que ainda não estão no meu componente e eu quero o mais próximo deles. Então eu escolho esse vértice, trago ele para dentro do componente conectado C, e essa aresta que uniu o U ao meu componente conectado será a aresta que faz parte da MST. Então a gente registra essa aresta de alguma maneira, o índice ou o próprio par de vértices, alguma maneira de registrar essa aresta na sua árvore mínima geradora, e também totaliza o custo dessa aresta no custo total da MST. A complexidade do algoritmo de Prim é exatamente a mesma de Kruskal. Então, em termos de complexidade assintótica, e no pior caso, vamos ter a mesma complexidade, que é o produto do número de arestas vezes o logaritmo do número de vértices. Organizado aqui em pseudocódigo. A entrada é um grafo ponderado, com V vértices e E arestas, e a saída vai ser uma das MSTs do grafo G. Então, aquilo que eu disse agora há pouco, sintetizado aqui para ficar mais fácil a consulta, escolha um vértice U de V, inicialize o componente C com U, e a minha árvore geradora M começa inicialmente vazia. Enquanto o C não for exatamente igual a V, ou seja, enquanto o componente não contiver todos os vértices U, eu escolho o vértice V, que não está em C, que é o mais próximo de C, incluo o V em C, e também a aresta que une V a C na minha árvore geradora M. E por fim eu retorno o próprio M. Vamos ver que esse grafo aqui, eu vou começar no vértice 6, só para não começar no 1, que é o padrão, para a gente ver o que vai acontecer. Então eu quero saber, dentre todos os outros vértices, qual é o mais próximo de 6, que é o único componente que tem em C. Então eu tenho o vértice 3, que está 7 unidades de distância, e o 5, que está 8 unidades de distância. Então, naturalmente, dentre essas duas alternativas, não me resta outra senão selecionar o vértice 3 e essa aresta aqui que os une. Agora, meu componente tem dois vértices. Eu tenho que avaliar os outros em relação a 6 e a 3. Então, eu quero saber, em relação ao 6, eu só tenho o 5 com 8 unidades de distância, mas em relação ao 3, eu tenho o vértice 2, o vértice 1 e o vértice 4, com distâncias 1, 5 e 3, respectivamente. Logo, o mais perto dos dois ali é o 2, que está uma unidade do 3. Então, o 2 vem para o meu componente. Agora, avaliando esses três vértices, eu quero procurar o mais próximo. O 2 está 4 unidades de distância do 1, o 3 está 5 unidades de distância do 1, 3 unidades de distância do 4 e o 6 está 8 unidades de distância do 5. Então, escolho o 4 aqui, escolho essa aresta. Agora eu tenho ali como chegar ao 5 pagando apenas uma unidade, chegando de 4 para 5, é o mais barato que me restou. Eu tenho que tentar incluir o 1 e o 5, e o mais próximo dos dois, nesse caso, é o 5. E por fim, para incluir o 1, que é o último vértice que falta nesse componente, é justamente também por meio do 4, nessa aresta que tem custo 2. Então essa seria uma execução do algoritmo de Prim que me daria essa árvore mínima geradora aí. Embora eu tenha começado no 6, eu tenho que terminar tendo, naturalmente, todos os vértices conectados. E a sequência de arestas foi montada através dessa estratégia gulosa que eu mostrei para vocês. O ponto é que não ficou claro na minha discussão anterior, e nem no pseudocódigo, e nem no exemplo que eu dei, é como é que eu identifico rapidamente, eficientemente, o vértice que está mais próximo de um componente conectado. Porque aqui no exemplo pequeno visual eu consegui ali ir identificando esse vértice mais próximo. Mas na prática, para a gente fazer isso de forma de algoritmo, que o computador faça essa escolha para a gente de forma eficaz, mesmo quando o grafo tem um bom número de vértices. Então, a complexidade que eu mostrei para vocês depende de uma escolha eficaz desse vértice mais próximo. Eu tinha dito para vocês, está aqui a definição precisa do que é a distância de um vértice para o componente conectado C. Então, um vértice V que não está no componente C vai estar a que distância? A distância V de C definida da seguinte maneira. Essa distância do V para o componente C vai ser a menor dentre as distâncias de V
para todos os vértices U que fazem parte do componente. Então, para me saber a distância de um ponto para um componente é isso. É a menor distância entre esse vértice e todos os vértices que compõem o componente. Isso aqui parece um pouco com distância de ponto para reta, né? Geometria euclidiana, né? Você tem um ponto e um conjunto de pontos. Você pode definir isso aí para qualquer ponto individual em um conjunto arbitrário de pontos, né? A distância do ponto por conjunto de pontos é a menor distância entre ele e qualquer ponto individualmente. Eu fiz a mesma coisa aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso de maneira eficaz? Aqui eu falei para vocês que a diferença principal para você escolher se você vai memorizar primeiro de prim ou de Kruskal é porque o algoritmo de Kruskal é mais fácil de se memorizar e de se compreender quando você já entende a UFDS. Alguns colegas estão fazendo o curso conosco pela primeira vez esse semestre, talvez não tenham visto a UFDS ainda em outra disciplina do curso, não tenham estudado ela à parte. Então você vai ter mais facilidade com prim, por quê? Porque a estrutura de apoio é uma estrutura mais familiar, que é a fila com prioridades. Então você vai usar aí uma bin heap, que é uma fila de prioridades no C++, para manter esse registro para você. Como é que vai ser feito a manutenção dessa fila? Eu começo com a fila Q vazia, não coloco nada nela inicialmente. E essa fila vai ser mantida, a ordenação interna dela, de forma ascendente pelas distâncias até o componente C. Então, por isso que ela tem que ser uma min heap, a fila com prioridades do C++ é uma max heap, mas a gente pode, através de uma declaração cuidadosa, transformá-la no min heap. Então, a ideia é você manter o registro das distâncias até C. Toda vez que eu incluo um vértice no C, inclusive o inicial, isso é importante, é a hora de atualizar a fila. O que eu faço? Eu vou inserir nessa fila pares de informações. Essas informações que vão estar no par, a primeira delas é o peso da aresta que une o vértice até o componente conectado o V é o vértice que está fora do componente, que liga até o U que está entrando agora, e W é o peso da aresta. Então, quando você vai botar U no componente, você passa nas adjacências de U, procura todos os vértices que não estão ainda em C, para cada um desses vértices você bota na fila, W, V. Então essa é a ideia, o peso dessa aresta e quem é esse vértice que ainda está lá do lado de fora. Quando eu for terminar de fazer essa inserção, o próximo vértice que vai estar mais próximo de V vai estar no topo dessa fila de prioridades aí. Então eu vou passar no topo dessa fila, procurar o próximo vértice que está ocupando o topo dessa fila que não tenha sido ainda inserido nesse componente conectado. Falando assim não parece tão simples, um código vale em 1000 palavras, vamos ver como funciona a implementação do algoritmo de prim. Então eu vou botar aí inicialmente um set, no C++ eu posso declarar aí um conjunto facilmente, um conjunto de inteiros, que vai ser o conjunto dos vértices que vai representar o componente conectado C. Veja que eu vou fazer a inserção inicial do U. Uma vez que eu inseri o U, eu tenho que modificar a lista de prioridades aqui, que eu chamei aqui de PQ, e veja que essa declaração que eu estou usando aqui transforma a max heap do C++ numa min heap, porque além do tipo de dado, que é o par de inteiros, que eu defini um par de inteiro como um duplo I minúsculo, eu tenho que passar, infelizmente essa informação está na segunda posição, a gente tem que passar, embora não seja muito importante para a gente. Qual a estrutura que vai ser usada na implementação da heap, eu passo aqui o vector mesmo, e depois eu passo aqui a função, eu passo aqui o parâmetro que vai cuidar da ordenação. Então, quando eu passo o greater aqui, eu estou pedindo para ele usar o sinal de maior em vez do sinal de menor na ordenação. Então, eu inverto ali a lógica da ordenação, ela passa a ser uma min heap. Aqui, eu passo em todas as adjacências de U, como não tem nenhum outro vértice em C que não seja o próprio U, então eu boto todos os pares aqui de vértices e peso, só que na ordem invertida, né? Eu tenho que ordenar por peso, o peso passa a ser a primeira informação do par e o V a segunda. O custo da MMST vai ser essa variável MST aqui inteira, enquanto o meu componente conectado C, o tamanho dele ainda é menor do que o N, eu não tenho todos os vértices ainda, eu tenho esse par de variáveis aqui, que eu vou usar para avaliar nesse laço aqui. Eu vou extrair o próximo elemento da fila, por meio do top, esse elemento vai ser excluído imediatamente com pop, o primeiro elemento do par é o W, o segundo elemento do par é o V. Eu vou fazer isso enquanto esse V já estiver no meu componente conectado. Então o método count do set vai retornar 1 se o V já está inserido. Ok, se o V já estiver inserido, então não me interessam essas informações, eu volto a fazer uma nova extração. Por isso que essa extração é feita dentro de um laço. Que pode ser que no avançar do seu algoritmo você fique com informações aí que já não são mais atualizadas. Então essa atualização é tardia, né? A gente deixa para avaliar só na medida do necessário, é uma maneira fácil de implementar, mas você acaba com a fila em algum momento ela está suja e você limpa ela dessa maneira. Bem, eu vejo, já considerei, então descarta ele. Quando você sair do laço, é porque você está com um vértice que não está no componente ainda, atualiza o custo do MST, insere ele no componente C e agora sim, a atualização da fila. Para todas as adjacências do V, eu insiro ele na fila. Veja que eu não estou fazendo aqui a consideração de inserir na fila apenas aqueles que não estão no componente ainda. Poderia fazer. Então,
da maneira que eu fiz aqui, vai levar a esse tipo de solução aqui do while, que eu vou ter que descartar, às vezes, a informação que já estava já inválida, redundante, eu já sabia o que eu queria, né? Ou você pode, para evitar de fazer um laço e fazer uma única extração aqui, no momento dessa atualização de V, você vai perguntar se o vértice S não está em C, aí você insere na fila. Então, você pode fazer dessa segunda maneira e tirar esse laço daqui. Mas em algum momento você tem que atualizar corretamente sua fila com prioridades. Temos aqui agora mais algumas aplicações de MST para a gente entender onde é que a gente pode usar esse conceito aí em outros contextos. Esse aqui é um dos meus favoritos, né? O problema do minimax. Quando a gente gera um MST, ela tem uma propriedade interessante, que ela vai minimizar o maior peso entre as arestas que estão presentes em qualquer árvore geradora. Então, se eu pegasse e gerasse todas as possíveis árvores geradoras de um grafo, o valor máximo entre as arestas que as compõem vai ser minimizado pela MST. A MST minimiza esse valor máximo. Então, isso é interessante que você minimiza o máximo, por isso que chama de minimax. Então, esse é um problema bastante interessante que não se aplica somente a MSTs, né? Sempre que você tem que minimizar um valor máximo, você tem um problema de minimax. Você também tem um problema irmão dele, que é o maximin. Veja que eu inverti a ordem das palavras, e o maximin é para você maximizar o mínimo. Então, quando você quer minimizar o máximo ou maximizar o mínimo, você tem um problema aí, minimax ou maximin. E você pode calcular o maximin, no caso da árvore geradora, que se você pegar a árvore máxima geradora, ela vai maximizar o menor peso. Então, a árvore mínima geradora minimiza o peso máximo e a árvore máxima geradora maximiza o peso mínimo. Então, são duas propriedades interessantes que veja que você resolve os problemas simplesmente calculando a MST. Você não precisa fazer variantes no algoritmo. No máximo, fazer o algoritmo calcular a geradora máxima em vez da geradora mínima, mas uma vez que você está de posse das arestas que compõem essa árvore mínima geradora ou máxima geradora, você resolve o minimax e o maximin tranquilamente. Então, para resolver o minimax, você modifica o prim muito ligeiramente. Então, vamos ver aqui como é que é o problema. Quando eu gerei aquela árvore geradora que eu discuti já com vocês aqui, exatamente a mesma, que a gente exemplificou lá para trás, o valor máximo que tem dentre os pesos das arestas que compõem essa árvore geradora é 7. Então, qualquer árvore geradora que você montar com esse grafo, usando o algoritmo Bruscal, qualquer outra estratégia, seja árvore mínima ou não, qualquer uma que você gerar vai ter que ter uma aresta de custo pelo menos 7. Pelo menos uma aresta vai ter custo pelo menos 7. Você pode, por exemplo, gerar uma árvore que tem essa aresta de peso 8, ainda maior. Mas não dá para excluir essas duas. Sem essas duas arestas, e fica claro nesse desenho aqui, que se eu não usar nem essa aresta de custo 7 nem de custo 8, você não tem comunicação com 6. Então não dá para fazer uma árvore geradora, uma vez que as árvores geradoras têm que incluir todos os vértices. Então, para poder conectar os demais ao 6, eu tenho que usar ou essa aresta. Então, como ele minimiza o valor máximo, ele vai optar sempre por essa daqui. Então, vejam vocês que interessante aí essa relação do maximin, do minimax com as árvores geradoras, né? Então, vejam vocês aqui que para calcular o minimax, na verdade, eu vou manter o mesmo código do Crucial. Aqui, onde é que eu calculava o custo da MST, eu vou chamar de minimax agora em vez de custo. O resto é tudo idêntico. E a diferença é que quando a gente atualizava o custo, a gente simplesmente somava o peso da aresta. E aqui, no minimax, eu quero o maior valor que eu vi até agora. Por isso que eu começo com um valor infinitamente pequeno. Menos infinito é um valor bem pequeno. E toda vez que eu acho uma aresta, eu atualizo ele. Tem gente que gosta, ao invés de usar esses infinitos arbitrários que a gente usa, de usar o valor, uma macro que descreve um menor inteiro representável. Também seria uma excelente opção nesse caso. E à medida que você vai atualizando as arestas aqui por meio do máximo, você vai achando a maior aresta que você viu que fazia parte da árvore geradora. Então você torna o minimax. Então, no fim das contas, é o algoritmo de Prim mesmo, com a diferença que eu não guardo as arestas da árvore geradora e também que o custo é calculado de uma maneira diferente, não pelas somas e sim pelos máximos dos pesos das arestas. Segunda aplicação que eu quero mostrar para vocês aqui é o menor subgrafo gerador. Esse é muito interessante porque é o seguinte: imagine que você tem um grafo conectado, portanto ele tem uma árvore mínima geradora, ele também é um grafo ponderado, tem pesos associados às arestas, e você tem um subconjunto das arestas que é o E'. Esse conjunto E' é um conjunto escolhido previamente. O menor subgrafo gerador S, E' do G, vai ser um subgrafo conectado. Então, ele vai ser subgrafo gerador, ele vai conectar todos os vértices, que contém todas as arestas de E' e que tem custo mínimo. Isso é interessante porque quando a gente usa o algoritmo de Prim para calcular a árvore mínima geradora, a gente tem a liberdade de usar todas as arestas. A partir do momento que eu falo, olha, dentro desse conjunto de arestas que eu quero que você escolha, você vai ter que usar necessariamente essas daqui. E essa escolha prévia pode forçar o fato, inclusive, de não ser mais uma árvore geradora, por isso que é subgrafo gerador. Se eu escolher, por exemplo, um conjunto de arestas, como eu vou mostrar daqui a pouco, que fecha um ciclo, então ele já não é mais árvore,
Então, o que vai ter é um subgrafo gerador, não uma árvore geradora. Então, a ideia é uma restrição que algumas arestas já foram previamente escolhidas. Naquele problema que eu já citei várias vezes aqui, de manutenção de rodovias, imagina que um governador, um prefeito quer fazer um reparo aí na malha viária do seu município, que conecta aí pontos importantes. Você quer que a malha continue conectando todos os pontos e você quer decidir o custo do reparo delas. Mas você pode falar, olha, essas daqui foram atingidas por uma catástrofe natural, um incêndio, uma erosão, e essas vão ter que ser reparadas independentemente das outras que eu vou escolher. Então você fixa aquelas, ó, levando em consideração que essas arestas aqui, essas estradas vão ser reparadas de qualquer maneira, quais outras eu tenho que reparar também para manter no final do reparo aí a malha conectada. Então isso é uma aplicação aí, por exemplo, do menor subgrafo gerador. E eu já falei isso, a depender do que foi escolhido para fazer parte do conjunto E, o resultado não será uma árvore, será um subgrafo. E como é que a gente pode encontrar esse menor subgrafo gerador? O que a gente faz? No caso do algoritmo de Kruskal, seria mais difícil de fazer do que a gente faz com o de Prim. Por quê? No algoritmo de Kruskal eu uso as arestas em ordem crescente, então se eu usar o Kruskal sem fazer a avaliação de uma possível conexão futura, porque pode ser que as arestas que eu escolhi são as de maior peso, então eu não, às vezes eu fecho um componente conectado e futuramente eu tenho que usar uma que já faria isso também por mim, então aquela que eu acrescentei era desnecessária. Já no Prim é muito mais tranquilo, porque como a gente parte de um componente e vai crescendo ele até o final, e não através do crescimento orgânico como Kruskal, o que eu faço? Todos os vértices que são ligados por arestas que estão na linha, eu já coloco eles inicialmente no conjunto C. Então isso é muito interessante, eles já estão conectados por meio dessas arestas, então eles já vão para esse meu componente conectado inicial. Então isso aí já facilita bastante a minha vida, porque a partir daí eu só preciso estender com os vértices que não eram atingíveis por essas arestas que estavam já delimitadas no conjunto E'. A complexidade vai ser exatamente a mesma complexidade do algoritmo de Prim, então não modifica nada em termos de complexidade assintótica, só muda a inicialização do conjunto C. Vejamos esse exemplo aqui, onde é que eu vou marcar as arestas que ligam A com D, A com E e E com D, que estão aqui tracejadas em vermelho. Essas arestas têm que estar na minha resposta de toda maneira, e vejam que elas fecham um ciclo, portanto a minha resposta será um subgrafo e não uma árvore geradora. Então, continuando usando o algoritmo de Prim, o mais próximo desses três que já estão no C inicialmente, que é o A, o E e o D, é o vértice B, custando uma unidade. Depois, o C, o mais próximo que eu tenho dele para os quatro demais é ligar o C direto no E com essa aresta de curso 2. Então, essas arestas tracejadas formam o subgrafo mínimo gerador. Então, o menor subgrafo que conecta todos os vértices do grafo e que tem exatamente aquelas três arestas que eu tinha delimitado antes, é exatamente esse daí. Então, o menor subgrafo gerador é o MSG aqui, é o mesmo algoritmo de Prim, com a diferença inicial que acontece o quê? Eu tenho aqui o meu conjunto inicial C, aqui o curso dele, eu passo em todo o conjunto de arestas aqui, ó, e vai me ser dado inicialmente aqui, eu totalizo o custo e insiro o IV. Então, para cada uma dessas arestas que foi fixado para mim aqui, esse é o conjunto E', aqui, ó, pessoal, esse aqui é o E'. Cada uma das arestas que estão em E', ela liga o AV com o curso W, o W vai para o custo, o IV entra no meu componente e as adjacências de cada um deles vão para a fila com prioridade. Aqui eu botei mais simples para caber no slide, mas aqui é um caso onde que vale a pena botar com mais cuidado, porque senão você vai ter muita informação duplicada na sua fila. Depois eu continuo exatamente com a execução do algoritmo de Prim, que vai continuar enquanto o componente ainda é menor do que N, ou seja, vai avaliar todos os demais vértices que ainda não fazem parte de C. Então, como eu falei para vocês, a mudança é justamente na inicialização do conjunto C, que era simplificada. Na versão original do algoritmo, você botava um único vértice, então precisava listar, só adicionar na fila somente as adjacências do primeiro vértice aqui. Pode ser que são vários vértices, eu não sei exatamente quem são eles, eu vou olhando no conjunto E em cada uma delas. Então, essa é a ideia aí da variante do algoritmo de Prim que gera o menor subgrafo gerador. Separei para vocês aí mais 4 exercícios, resolvi 2 deles, um do OJ e um do SPOD, que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só abrir aqui para vocês. O pessoal aqui está fazendo um calor muito grande, eu vou ligar um ventilador que eu tenho aqui do lado. Se atrapalhar para ouvir, vocês me avisam que eu desligo e aguento o calor. Vou botar ele aqui um pouquinho mais distante. Mas está um calor aqui insuportável. Se atrapalhar, vocês me avisam, eu aguento mais um pouquinho. Se não incomodar vocês, eu mantenho ele ligado. Vocês me dão um feedback aí se de repente atrapalhar.
Muito bem, vamos para o primeiro desses exercícios, que é o exercício do SPOG. Os SPOG, em vez de usar identificadores numéricos, como a maioria dos outros juízes, usam esses códigos, né, que às vezes não faz muito sentido. Né? Aqui são as iniciais do problema. Vamos olhar o texto do problema, que diz o seguinte. Era uma vez um rei que vivia em um reino muito, muito distante. Nesse reino há N povoados e M estradas. O rei foi atacado severamente por seu inimigo. O inimigo danificou todos os povoados do reino. Uma vez que as estradas entre os povoados foram danificadas, o rei quer reparar estas estradas. Deste modo, ele decidiu lançar uma proposta para isso. O reino é bem planejado, e por bem planejado, entenda que é possível ir de qualquer povoado para qualquer outro povoado. Mas como os povoados foram destruídos por inimigos, todas as estradas estão em ruínas, e o rei irá reconstruir as estradas de modo que o reino se torne novamente um reino bem planejado. O custo de reparo de uma estrada nesse reino é realmente estranho, de modo que ele não adiciona ao custo total, e sim multiplica. Isso significa que se o rei decidir reparar 5 estradas, então o custo total do reparo dessas estradas será a multiplicação dos 5 custos individuais de cada estrada. Uma vez que o tesouro real foi prejudicado pelo ataque estrangeiro, o rei gostaria de gastar o mínimo possível de dinheiro e ele deseja que o país continue sendo bem planejado. Surpreendentemente, a companhia que assumiu a proposta tem uma regra que todos os custos serão potências de 2, uma vez que eles realmente gostam de números binários. Uma vez que o custo total pode ser muito grande, nós não desejamos esse valor. Ao invés disso, imprima o número de divisores desse valor. Então é um problema aí que a gente vê claramente que é um problema de grafo, um problema de árvore geradora. Eu tenho que pegar a árvore geradora aí para o rei definiu aqui que o reino dele seria bem planejado justamente se ele fosse conectado, né? E aqui, como ele quer minimizar o custo dessa conectividade, a gente quer uma árvore mínima geradora, mas tem duas particularidades interessantes. Aqui o custo da MST é dado pelo produto e não pela soma. E os algoritmos que a gente viu de Kruskal e de Prim minimizam a soma dos custos, não o produto. E em segundo lugar, a gente quer a soma dos divisores. Então dá a impressão aí que quando a gente terminar, ter uma resposta, a gente ainda vai ter que dar um jeito de calcular o número de divisores de um número. Mas na verdade o problema é um pouco mais fácil do que parece. Eu já vou detalhar isso na solução. Vamos primeiro aqui ver o que eu tenho na minha entrada. Primeiro eu tenho um T, que é o número de casos de teste. Eu posso ter até 5 casos de teste para cada conjunto. O N e o M, que é o número de vértices e de arestas. Né? Os vértices aqui agora são muitos, chegam a 10 à quinta. E 2 vezes 10 à quinta o número de arestas. As M' seguintes serão inteiros A, B e C, os quais indicam que os povoados A e B estão conectados por uma estrada de custo C. Esse C é maior ou igual que 2 e menor ou igual que 10 a 18, então aqui invariavelmente a gente vai ter que usar agora long e long. A gente está falando aqui de números muito grandes, lembrando que a gente vai fazer o produto deles, né? Então a gente vai ter problema aqui, entre aspas, com o tamanho dos números. E o C sempre é uma potência de 2. Aqui ele começando a ser maior ou igual que 2, exclui a possibilidade do número ser igual a 1. E o A está entre 1 e N e B 1 e N. São identificadores aí de vértices. Em relação à saída, para cada caso de teste, imprima uma única linha contendo o número solicitado pelo problema. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que ele nos deu. No exemplo, eu tenho 2 povoados e uma estrada. Está aqui os 2 povoados, 1 e 2. E eu tenho uma estrada que liga o povoado 1 ao povoado 2 com custo de reparo igual a 16. Então está aí, 16 é a potência de 2. A resposta desse problema aqui, eu tenho que reparar a única estrada que une esses 2 povoados. Então, a resposta seria custo 16, eu tenho uma única aresta, e 16 tem 5 divisores, o 1, o 2, o 4, o 8 e o próprio 16. Então, a resposta para esse caso de teste aqui é 5. Vamos pegar um caso de teste mais interessante. Agora eu tenho 5 povoados, 5 estradas, uma estrada ligando 1 a 2 com custo 2, 2 a 3 com custo 2, 1 a 3 com custo 4, 3 a 4 com custo 16 e, por fim, 3 a 5 com custo 8. Então, se eu fizer aqui o cálculo da árvore mínima geradora, que minimiza o produto desses números, eu vou achar essa primeira aresta aqui, depois essa outra aresta aqui, usando o algoritmo de Prim. Comecei no 1 ali, o no 2, o 3 e, por fim, o 3 com 4, que é 16. Se eu fizer o produto desses números todos, vai ser 16 vezes 8 vezes 2, que é 16 vezes 16, vezes 2 de novo aí. Eu vou ter um total de 512. 512 tem exatamente 10 divisores. Então, a resposta desse segundo caso é 10. Nos casos pequenos que eu fiz aqui, ainda a gente pode pensar isso, né? De
fazer esse número, esse produto, porque ainda não estoura, mas a gente viu pelos valores de C que a gente não pode manter esse produto, que ele invariavelmente vai dar overflow. Quem está acostumado com Python não teria essa dificuldade, mas ainda assim, como eu tenho 10 a quinta números, cada um deles muito grande, quando eu começar a fazer esses produtos, aí no mínimo a coisa vai ficar mais lenta. Se não estourar a memória, pode ser que tenha um TLS só de operações de manter o produto desses números, né? O interessante é que a MST tem essa outra propriedade interessante. Ela, além de lidar com aquele problema do minimax que eu já falei, que minimiza o valor da aresta máxima que está no caminho, ou ao contrário, na árvore geradora máxima, ela também minimiza o produto. Isso é interessante. Sem nenhuma modificação conceitual nos algoritmos, a gente consegue minimizar. Isso é propriedade da MST, não dos algoritmos. Ela minimiza também o produto. E como é que eu consigo enxergar isso? Que as árvores mínimas geradoras também minimizam se eu trocar a operação de soma dos pesos para produto dos pesos. O que você pode pensar é o seguinte: se você pegar o grafo G e gerar um grafo G', que tem os mesmos vértices, as mesmas arestas, com a diferença que os custos das arestas em G' é o logaritmo do peso das arestas. Ora, se eu fizer o logaritmo dos pesos das arestas e rodar um algoritmo de MST nela, eu vou minimizar a soma dos logaritmos das arestas. E alguém deve lembrar aí que lá do segundo grau das propriedades dos logaritmos, o logaritmo de A mais o logaritmo de B é igual ao logaritmo de A vezes B. Então, a soma de logaritmos em mesma base, eu posso usar um único logaritmo e fazer o produto dos seus argumentos. Então, veja que quando eu minimizo a soma dos logaritmos, eu estou minimizando o logaritmo do produto. E você pode extrair o produto elevando aí a base apropriada do valor desse logaritmo. Então, no fim das contas, você quer minimizar o produto. Os mesmos algoritmos que a gente conhece, Kruskrall e Prim são idealmente prontos para poder fazer isso. A dificuldade aqui, claro, se remete ao fato que a gente não consegue guardar esse produto, mas se a gente conseguir guardar esse produto de alguma maneira, elas minimizam o produto também. Como esse problema aqui tem a particularidade que todos os custos são potências de 2, a base mais adequada para essa transformação é a base 2, porque eu vou ter todos os custos ainda inteiros, né? São todos potências de 2, então são um índice inteiro. E o que é interessante é que quando eu fizer o cálculo da MST nesse grafo G', o resultado vai ser a soma total desses custos. Então, esse produto mínimo PI é um 2 elevado a K, porque eu vou estar multiplicando potências de 2. Quando a gente multiplica potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Mas o jeito de a gente ver aí que o algoritmo também vai minimizar o produto adequadamente. Então, a resposta vai ser o custo K desse G' aí está relacionado com o produto do grafo original, P através dessa expressão, P é 2 elevado a K. E por fim, 2 elevado a K vai ter exatamente K mais 1 divisores. Quem são os divisores desse número? São todas as K potências de 2, de 1 até K, e também o 1, que é 2 elevado a 0. Então, no caso lá do 512 que a gente viu agora há pouco, 512 é 2 elevado a 9 potência. Então, ele tem 10 divisores, exatamente por conta disso. Então, veja como a gente vai resolver esse problema. Vamos transformar o nosso grafo dado na entrada no grafo G', extraindo o logaritmo em base 2 de todos os pesos, rodo tranquilamente o algoritmo de Prim, o resultado do algoritmo de Prim vai ser o meu K, e eu sei que esse K está relacionado com o produto que eu queria minimizar por meio da expressão 2 elevado a K, e veja que esse K vai ser bem pequenininho, porque quando eu vou até 2 a 18, o 2 a 18 é menor, cabe no long e long, ou seja, é menor que 2 elevado a 64. Então eu vou ter 10 a quinta vértices aí, com até 2 vezes 10 a quinta arestas, mas a soma de cada uma dessas arestas aí não vai passar de 64. Então tudo cabe tranquilamente dentro do inteiro. Quando você tiver esse retorno do algoritmo de Prim, você soma mais um, imprime, que é a sua resposta. Então está aí o código, calculo o Prim no gráfico e retorno o custo mais 1. Veja que eu não vou aqui implementar de novo o algoritmo de Prim, porque ele não teve nenhuma modificação em relação ao que eu mostrei agora há pouco para vocês na parte teórica, mas aqui eu tenho uma função que calcula o logaritmo de 2 de um número inteiro. Isso é importante para não ter problema de arredondamento. O que eu faço? Eu recebo um long x e quero saber o logaritmo em base 2 dele. Como esse x eu sei que ele é garantidamente uma potência de 2, o resultado vai ser inteiro. Então eu começo o resultado com 0 e faço um algoritmo que não tem nada aqui de especial. Eu simplesmente, enquanto o x for maior que 1, eu incremento o resultado e divido o x por 2. Então vou fazendo divisões sucessivas por 2 aí. Para saber quantas vezes eu consigo dividir ele por 2, vai ser o expoente 2 elevado a k que representa aquele número. Então esse k aí é o logaritmo que eu vou usar. Então chama essa função log2 inteiro aí em todos os pesos. Converto agora, em vez de guardar na aresta aquele valor grande, eu guardo esse daí que é o logaritmo e uso o algoritmo de Prim tranquilamente e retorno o custo mais 1. Esse aí é o resultado desse problema aí. Isso aí produz um AC lá no SPOG. E para finalizar, o último problema que eu trouxe para mostrar para vocês hoje é do OJ também, que é o OJ 199. Então deixa eu abrir ele aqui para vocês. OJ 199. OJ 199.
Tá aqui, que é o guia turístico. Vamos lá. O Sr. G trabalha como guia turístico. Sua tarefa atual é levar turistas de uma cidade a outra. As cidades são conectadas por algumas estradas de mão dupla. Para cada par de cidades vizinhas, há um serviço de ônibus que opera apenas entre essas duas cidades e que utiliza a estrada que as une diretamente. Cada serviço de ônibus tem um limite quanto ao número de passageiros que ele pode transportar. O Sr. G tem um mapa das cidades e das estradas que as conectam. Ele também tem informações a respeito dos serviços de ônibus. Ele entende que nem sempre é possível levar todos os turistas para a cidade de destino em uma única viagem. Por exemplo, considere o seguinte mapa, com 7 cidades. As arestas conectando as cidades representam as estradas e o número associado a cada aresta indica o limite de passageiros do serviço de ônibus que opera naquela estrada. Então temos aí o mapa que ele citou, são 7 cidades, e quando eu pego uma aresta, por exemplo, de 2 para 5, que está identificado com o número 60, significa que o ônibus pode transportar aí de 2 para 5 ou de 5 para 2, em sentido contrário, levando no máximo 60 passageiros. Se eu fosse de 2 para 4, por exemplo, o meu limite de passageiros na mesma viagem se reduz para 25 e assim por diante aí dos demais pesos. Continuando o texto, se ele quer levar 99 turistas da cidade 1 para a cidade 7, ele precisará, no mínimo, de 5 viagens e a rota que ele deve seguir é 1, 2, 4 e 7. Como ele deu exatamente esse mesmo exemplo na entrada e eu faço a animação ali, a gente volta nessa informação daqui a pouco com mais calma. Mas o Sr. G descobriu que é difícil determinar a melhor rota por conta própria, de modo que ele possa levar todos os turistas aos destinos deles no menor número de viagens possível. Assim, ele pediu a sua ajuda. A entrada do problema. A entrada é composta por um ou mais casos de teste. A primeira linha de cada caso de teste contém 2 inteiros, o n, que é menor ou igual que 100, e r, que representa o número de cidades e o número de estradas, respectivamente. Só uma observação aqui, os problemas do UVA às vezes não te dão informações tão precisas sobre a entrada como os juízes mais modernos, né? Então aqui, por exemplo, ele omite o total de casos de teste. A gente sabe que quando a gente tem um problema, tem múltiplos casos de teste, a ordem de complexidade da solução tem o fator t, que é o número de testes, para se multiplicar ali na complexidade. Então é ruim porque a gente não consegue prever bem se vai passar ou não. Fica muito a depender de o que está lá na suíte de testes secretas a qual a gente não tem acesso. E em segundo lugar, a variável r aqui também não é delimitada. Aqui você consegue delimitar ela mesmo sem o apoio do juiz online, porque a gente sabe que é um grafo não direcionado. E um grafo não direcionado tem n vezes n menos 1 sobre 2 arestas no máximo. Então, o número de arestas, se você não quiser fazer a conta exata, porque no grafo direcionado você teria esse número aí sem esse fator dividindo por 2, você tem que pensar que é aproximadamente o quadrado, né? O número de arestas, no pior caso, quando o grafo é completo, é proporcional ao quadrado do número de vértices. Então, tenho 100 vértices ali no máximo, que é o número de cidades, então eu vou ter ali aproximadamente 10 mil, é bem menos que isso, mas não passa de 10 mil ali, o número para você visualizar ali e pensar na sua solução. Voltando, as R' seguintes contêm 3 inteiros, o C1, o C2 e o P. C1 e C2 são números das cidades e P, que é um número maior que 1, é o número máximo de passageiros que podem ser transportados pelo serviço de ônibus entre as duas cidades. Aqui eu vou parar mais uma vez, que é importante, esse é um problema muito inteligente que o texto dele não dá uma informação que a gente precisa para a correta solução. E esse P maior que 1 acaba dando uma pista desse ponto aí, que eu vou voltar nele daqui a pouco. Os números da cidade são inteiros positivos entre 1 e n. A R mais uma ésima linha contém 3 inteiros, o S, o D e o T, representando o ponto de partida, o destino e o número de turistas a serem guiados, respectivamente. A entrada termina com 2 zeros para N e para R, então a entrada delimitada aí por valores sentinela. Em relação à saída, para cada caso de teste da entrada, imprima o número do cenário. Então, imprima o número mínimo de viagens necessárias nesse caso em uma linha. Imprima uma linha em branco após a saída de cada caso de teste. Vamos ver aqui o exemplo que ele trouxe para a gente no texto problema. É o gráfico que eu já tinha mostrado para vocês antes aí no próprio texto problema, que tem 7 cidades e 10 estradas, estão elas aí. E as arestas são essas, de 1 para 2. Eu tenho um máximo de 30 turistas, de 1 para 3 são 15, de 1 para 4 são 10, de 2 para 4, 25, 2 para 5 foi o que eu citei como exemplo, 60, 3 para 4 são 40, de 3 até 6 são 20,
4 para 7 são 35, e de 5 para 7 são 20. E por fim, 6 para 7 com um custo de 30 também. A última linha aqui ele vai dizer que eu quero transportar turistas da cidade 1 para a cidade 7. São 99 turistas. Então qual é a rota que ele tem que escolher para que eu consiga fazer isso com o mínimo de viagens? Ele citou no próprio texto do problema que a rota seria essa daqui. Esse é o ponto de partida, esse é o meu destino, o número de turistas são 99 e eu vou usar essa rota. Naturalmente essa rota aqui, veja, quando eu estiver indo de 1 para 2 eu poderia levar 30 turistas. Mas quando for de 2 para 4 eu não posso mais levar os 30, eu posso levar 25. Então o meu número máximo de turistas já fica reduzido ali. Depois de 4 para 7 não tem problema que eu poderia levar 35. Mas aqui o ponto é que eu não consigo levar mais do que 25 turistas usando essa rota e na verdade nenhuma outra rota qualquer. Você pode pensar, olha, mas por que em vez de seguir aqui de 2 para 4, que é só 25, eu não fui de 2 para 5? Porque eu poderia levar 60 e assim mantendo os 30 iniciais. Legal, só que quando você fosse de 5 para 7, você teria reduzido agora para 20 de novo, que é pior do que os 25 de antes. E o mesmo acontece se você seguir para outras rotas aí mostradas no mapa. Muito bem, 25 é meu máximo. Se você pegar a resposta desse caso de teste, a resposta é 5. E aqui, que eu já tive a oportunidade de trabalhar esse problema em outros momentos com outros estudantes, isso aqui o pessoal ficava de cabeça quente e não saía desse caso de teste, nem fazia a solução desse problema, porque o próprio caso de teste não deixava eles passar. Lembre que eu falei para vocês que a MST ela maximiza, no caso da árvore máxima geradora, ela maximiza o tamanho da menor aresta, que é exatamente o que a gente quer aqui. A gente quer que o tamanho da menor aresta seja maximizado. Então eles já compreendiam, e eu imagino que vocês já tenham pensado nisso também, que esse é um problema de maximin. Eu tenho que maximizar a menor aresta. Posso usar o algoritmo para calcular MST para fazer isso para mim, tranquilo. Mas o problema é onde é que vem esse danado desses 5. São 99 turistas. Eu posso levar 25 de cada vez? Reza a matemática que eu posso fazer 4 viagens, porque cada viagem vão 25, 4 viagens eu consigo transportar 100 pessoas, 99 é menos que 100, porque é 5. E se você não entender esses 5, você não consegue naturalmente evoluir no problema. Então o pessoal ficou ali batendo cabeça há muito tempo e muitos não fizeram por causa dessa restrição. Aí eu volto a citar o P maior do que 1 que eu tinha citado antes. Onde é que aquele P maior do que 1 é importante? Ele está me dizendo que o peso de todas essas arestas tem que ser estritamente maior do que 1. E por que isso é importante? Nesse contexto do problema, o que me impediria eu ter uma situação aí anômala onde é que o ônibus permitisse um único passageiro? A questão é isso que é difícil nesses problemas aí do Uva, por um lado é inteligente, tem outros que interpretam como pegadinha e que não é muito justo, né? Mas o ponto é que quando você tem um guia turístico que vai guiar os turistas, ele tem que estar no ônibus da viagem. Aqui que é a grande sacada. Então, a cada viagem que eu faço, eu não consigo transportar os 25 passageiros, todos eles turistas, porque vão ter 24 turistas e o guia. Então, a cada viagem que eu fizer, são 24 turistas que eu transporto. Agora, se eu pegar e dividir 99 por 24, aí a situação muda, porque 24 vezes 2 é 48, vezes 2 de novo, vai dar 96. Então, em 4 viagens, eu levo 96 turistas. E como são 99, eu vou ter que fatalmente dar uma quinta viagem para levar os 3 remanescentes. Então, a resposta vem 5 por causa disso. Então, quando eu escolher a aresta máxima, e essa é a única coisa que você precisa fazer diferente de um algoritmo de MST é, uma vez identificado o valor mínimo que eu tenho no caminho dentro da MST, que vai do destino da origem para o destino, eu tenho agora que dividir esse número pelo número, esse número máximo, eu tenho que subtrair ele de uma unidade para descontar o guia, aí sim eu divido o total de passageiros por esse número. Essa vai ser a minha resposta. Então, esse é só esse detalhezinho aí que pode pegar, e é um problema de interpretação, não é nem de algoritmo, né, como eu estou falando para vocês. Então, vamos lá ver isso tudo aqui sintetizado na sequência que eu mostrei, que eu anotei aqui para vocês. Então, imagine essa situação, que eu tenho um caminho entre a partida S e o destino D. Então, esse caminho que passa, que está tracejado em azul, me permite transportar somente 10 passageiros de uma só vez. Então, se eu quero maximizar o número de passageiros, eu tenho que considerar a menor aresta que aparece no caminho. Então, esse caminho aqui, a menor aresta que apareceu é 10. Seria interessante que eu pudesse maximizar esse número. E aqui é a observação que eu acabei de fazer para vocês. Esse máximo aí vai ser o que eu vou transportar de turistas por vez, é esse número da menor aresta subtraída de uma unidade por conta do guia. Então, agora eu tenho que resolver o problema do maximin, que nesse caso aqui, nesse exemplo que está aqui na tela, esse caminho aqui começa do S até o A, só que desce para o C e sobe para o B, porque isso permite aumentar o tamanho da aresta mínima de 10 para 20. Então aqui eu consegui transportar 19 por vez em vez de só 9. Então, se eu resolver a MST,
o max-min está resolvido. Esse que é o ponto. Então eu posso modificar o prim para calcular o max-min, em vez do minimax, como eu mostrei lá na aula. Eu fiz lá minimax, aqui eu faço max-min. Para achar esse valor, eu posso ter esse valor, eu faço essa aritmética final aí. Então vamos começar aqui, executar o algoritmo para calcular o max-min. Começa com S. O próximo vértice que eu tenho que adicionar aqui é o C. Se a aresta que conecta o AC é um que envolve o próprio S, que é o caso aqui inicial, o valor máximo é a própria aresta, que no caso aqui é o 40. Eu adicionei o A. Por enquanto, meu máximo é 40. Agora, quando eu vou adicionar uma outra aresta na minha árvore aqui, que não necessariamente é uma que une a S, eu tenho que fazer o quê? Maximizar o que eu já vi até agora e a aresta que vai unir agora. Então, a maior aresta que eu estou querendo maximizar, né? A maior aresta que une a S e a é a que une a C. Então, eu boto o C aqui agora, o max-min passa a ser 30. Em relação ao que eu tenho agora, S, A e C, para adicionar o B, eu posso tentar pela aresta que une B com A com 10 ou B com C com 20. Naturalmente, eu prefiro a maior que é 20. Por enquanto, meu max-min era 30, só que agora passa a ser 20. E assim por diante. Então, para calcular aqui, veja que eu até esqueci de mudar, foi o nome aqui. Eu estava com o nome de max-min, mas é de minimax, mas é max-min. Eu vou mudar depois para vocês atualizar. Preparo aí meu algoritmo. Veja aqui que meu vetor, que calcula. Aqui a árvore mínima geradora vai ter n mais 1 posições, todas elas em relação ao infinito. Isso aqui é por quê? A ideia é que eu vou rodar o algoritmo já em relação ao vértice de saída. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma liberdade de escolher o vértice de partida? Então eu vou partir do S, que é a partida do ônibus mesmo, então as coisas fazem sentido começar a árvore mínima geradora pelo S. Então o que eu vou aproveitar esse vetor MS aqui? Guardar as distâncias aqui. É a distância no sentido de capacidade máxima, não de soma, né? Então preparo aqui as adjacências do S, uma vez que eu botei o S no conjunto, eu tenho que botar as suas adjacências aqui. E nessas adjacências eu vou botar o peso e também vou manter SV. Eu preciso saber de onde eu vou e para onde eu vou, porque isso vai ser importante aqui para calcular o max-min. Vou removendo aqui da minha fila com prioridades. Se o V já foi processado, eu torno aqui para o início do meu laço. Outra maneira de fazer aqui, em vez de fazer naquele do while aí, aqui é melhor que eu consiga fazer a decomposição estruturada aqui direto. Então eu vou fazer códigos diferentes aí para vocês verem qual melhor se adapta ao estilo de codificação de vocês. Se o V não estava ainda no meu componente conectado, eu insiro ele aqui. E a hora que eu atualizo aqui o meu valor. Veja, se o U é exatamente igual ao S, significa que o meu valor mínimo aqui vai ser dado pelo próprio W. Caso contrário, eu minimizo o W e o custo que eu tinha para chegar até U. Então, até chegar a U, eu conseguia chegar com um valor MS de U. E agora, com mais essa aresta V aqui, eu consigo manter isso ou vai diminuir um pouco? Então, vai depender dessa resposta aí para atualizar o MSV. E depois eu processo as adjacências de V, colocando eles na fila com prioridade. Quando eu terminar de rodar isso, veja, rodando o minimax aqui de S, começando em S até N, nesse trajeto que vai de S até D, vai estar em MSD. Então, no vetor MSD, eu tenho aí qual é a capacidade máxima de passageiros que eu posso ter, né? Dentre os menores das arestas, eu quero saber o tamanho da menor dentro da MST, né? Que é a maior dentre as menores. E agora, essa conta aqui pode confundir alguns de vocês. Essa conta parece que não faz sentido nenhum com o que eu expliquei agora há pouco. Bem, a parte do denominador, vocês vão recordar. Esse valor da aresta aí eu tenho que subtrair uma unidade, porque é o valor do guia turístico, né? Então o guia vai junto, eu subtraio uma unidade. Aí eu posso ficar tranquilo que isso não vai dar divisão por zero, porque esse valor é sempre pelo menos 2, né? Porque é sempre estritamente maior do que 1. Então não tem perigo de dar zero. Mas essa outra conta aqui não pode fazer sentido para alguns de vocês. E o que essa conta está fazendo? Aqui eu estou fazendo a divisão. Vamos pensar essa conta aqui com if. Se o número de passageiros é exatamente um múltiplo da minha capacidade, já descontado o guia, aí a divisão é da resposta direta. Agora, como é o caso lá do 99, quando eu dividi 99 por 24, deu o resto 3. Isso significa mais uma viagem. Então eu poderia fazer isso. Pegar, dividir 99 por 24, isso ia me dar 4. Aí eu olhava o resto. Se o resto é maior do que 0, eu tenho que somar uma unidade. E eu vou falar para vocês, eu usei esse tipo de código, sei lá, 5, 10, 15 anos na minha vida. Tranquilamente funciona, está correto. Se a divisão não é inteira, você vai precisar de mais um no final. Então você divide, olha o resto. Se o resto for maior que 0, você soma mais um. Só que aí você tem que fazer uma divisão, um resto da divisão e uma condicional. Estudando competitiva, isso que é o bom de estudar programação competitiva, você descobre alternativas mais eficientes, mais compactas e que dão exatamente o mesmo resultado. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Eu quero dividir o total T por M menos 1 e fazer essa conta dos restos. Mas olha só que interessante.
Quando eu divido t por m-1, os restos possíveis dessa divisão são 0, se ele é múltiplo, ou pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, ou pode dar no máximo m menos 2. Essa aqui é a ideia, eu dividir por m menos 1, tirando variáveis para ficar fácil para vocês pensarem. Quando eu divido o número por 5, os restos da divisão possíveis são 0, 1, 2, 3 e 4. Então, se eu quero saber se uma divisão por 5 eventualmente teve resto positivo e eu vou ter que somar mais um no final, o que eu faço? Eu vou lá no meu numerador e malandramente somo 5 menos 1. Por que isso? Olha só que coisa interessante. Se o número já era múltiplo, se eu somar o divisor menos 1, a divisão não vai mudar, a divisão inteira continua dando a mesma coisa. Então, imagine, vamos pegar uma situação que vocês vão entender. Vamos pegar, eu estou dividindo 10 por 5, a gente sabe que dá 2. Se eu tivesse somado 4 unidades no 10, continua dando divisão inteira dando 2, porque o próximo salto seria em 15, que é o próximo múltiplo. Agora, se o número não é múltiplo de 5, quando eu somo 5 menos 1, que é o total, o maior resto possível, o que significa? Tendo 1 ou mais, essa soma vai exceder 5, vai dar 5 ou mais. Isso vai fazer com que minha divisão dê uma unidade a mais. Por exemplo, se eu dividir 12 por 5, 12 tem resto 2. Mas a partir do momento que eu somei 4 em 12 dá 16, aí a divisão agora vai dar 3, que era o que eu gostaria. Afinal, os que têm resto vão ter que subir uma unidade. 12 dividido por 5 dá 2, mas como ele tem resto diferente de 0, eu queria que desse 3, e basta isso fazer, somar m menos 1. Então essa foi a ideia. Peguei o t, somei m menos 2, que é o maior resto possível da divisão por m menos 1, e agora eu divido por m menos 1. Se for múltiplo, não tem problema, isso aqui vai ser descartado e vai dar o valor que eu queria. Não é múltiplo, tem resto pelo menos 1, isso vai dar m menos 1 ou mais, isso vai interar mais uma unidade na minha divisão, e é o que eu queria. Então a gente não usa condicionais, faz uma única divisão, evita aqui de fazer uma operação resto da divisão, que é uma operação aí cara, e também de fazer uma condicional. Então fica bastante compacto, uma única linha, e é uma maneira de você trabalhar esse tipo de situação. Isso acontece várias vezes aí nos códigos de competitiva, você precisa dividir um número, e caso tenha resto, você quer o próximo número, aí você pode usar de uma estratégia semelhante a essa daqui. Então isso daí resolve o nosso problema do maximin. O nome da função aqui não ficou bom, eu vou modificar para vocês depois. É maximin, não minimax, porque eu acabei erro de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu peguei a mesma base e a modificação só aconteceu aqui, né? Exatamente nessa linha. E os valores iniciais, naturalmente, que lá eram menos infinito e aqui são todos mais infinitos. Mas aí é um problema bastante interessante esse do guia turístico, que ilustra aí mais uma das muitas aplicações que a gente tem de árvore mínima geradora. Então é isso que eu queria falar para vocês no nosso curso sobre árvores mínimas geradoras, hoje em particular do algoritmo de Prim, que é o algoritmo principal do nosso encontro de hoje. Está aí o algoritmo de Prim. Como eu falei para vocês, é um tópico que não é difícil de entender, os algoritmos também não são difíceis de memorizar. Se você não conhece a UFDS ainda, você pode usar aí durante muito tempo ainda o algoritmo de Prim sem muitos prejuízos. A gente viu que calcular a floresta mínima geradora, usar o Kruskal é mais fácil. Não é impossível, mas é usar o Prim, mas é tão mais fácil em Kruskal que vale a pena aprender o Kruskal que ficar tentando modificar o Prim nesse caso em particular. Mas as outras aplicações todas dá para calcular aí usando o algoritmo de Prim. E se você já tem facilidade com a FDS, o algoritmo Kruskal também é muito natural de se pensar, de se memorizar e de se implementar. E o que é importante, a árvore mínima tem várias propriedades interessantes. A gente viu duas delas. Uma delas é que ela minimiza o tamanho da aresta máxima, que é o minimax. Ou, se você calcular a árvore máxima geradora, ela maximiza a aresta mínima, que é o problema que a gente resolveu agora. A árvore mínima geradora também minimiza o produto das arestas, não somente a soma, por causa da transformação de logaritmo que eu já citei para vocês. Então, se você quiser minimizar o produto das arestas, você pode usar o mesmo algoritmo aí, desde que você prepare o grafo substituindo os pesos pelos logaritmos dos pesos. A base do logaritmo você escolhe aí convenientemente a cor do problema. No problema que eu mostrei para vocês, a gente escolheu a base 2, porque todos os pesos eram números que eram potências de 2, então fazia bastante sentido aí usar base 2. Então o que é interessante é que, de posse dessas propriedades, dessas características da MST, você compreender isso bem, o que você pode e não pode fazer com os algoritmos e quais propriedades a MST tem ou não tem, vocês vão resolver um leque muito grande de problemas envolvendo grafos. Isso é muito interessante porque vai subir o rating de vocês aí no Codeforces, nas plataformas aí que mantém o registro do rating, vai permitir que vocês resolvam mais questões aí nos nossos eventos locais aqui do DF, na própria maratona. Então o tópico vale muito a pena conhecer, estudar aí, vale a pena vocês fazerem os exercícios que eu propus aqui, que eu não resolvi também, que são exercícios interessantes para vocês praticarem aí esses algoritmos e já preparar aí no seu livrinho de notas aí uma implementação de cada um dos dois aí, que você testa, que seja funcional.
produza um AC em algum juiz online para validar a sua solução, para você ter essa ferramenta aí no seu toolbox aí. Vale muito a pena conhecer as árvores mínimas geradoras aí para você resolver problemas relacionados a grafos, tá certo? A gente está chegando ao fim do nosso curso, a gente vai ter agora mais 2 encontros, a prova e o contexto de dimensão mais. Eu vou detalhar essas informações a respeito do nosso calendário de finzinho de curso de TPI. Como eu já adiantei desde o primeiro dia, a gente não tem como esgotar todo o conteúdo de grafos, a gente já está nesse semestre aqui, que é a terceira edição do curso de grafos, a gente está sempre progredindo, né? Então vocês já nesse ponto já viram muito mais conteúdo do que a turma anterior. A gente vai ter ainda mais 2 encontros aí para lidar com mais tópicos interessantes ainda que eu trouxe para vocês. A gente vai utilizar nas próximas 2 semanas, mas naturalmente não vai se esgotar, e eu vou conversar com vocês a respeito das continuidades, né, onde é que vocês podem continuar estudando competitiva, seja em TEP e também expandindo um pouco mais o conhecimento de grafos, né? Então, para isso eu vou encerrar o vídeo que vai para o YouTube, que tem só a parte do conteúdo em si, né, e os detalhes da aula. Eu continuo conversando com vocês e vai ficar registrado no vídeo que fica no Teams. Então vamos finalizar aqui o vídeo do YouTube. Semana que vem a gente continua o nosso estudo de grafos, tendo encerrado hoje aí a parte de árvores geradoras.